Boa noite. Você confere agora as notícias de Minas nesta quarta-feira. Novas imagens mostram o momento em que o vigilante foi morto durante tentativa de assalto à agência bancária. Ele tenta se render, mas os bandidos são impiedosos. Suspeito de corrupção de menor é preso em flagrante usando o carro que acabava de ser roubado. Associações de moradores de Belo Horizonte estão inseguras com a troca das companhias da Polícia Militar nos bairros da capital por bases móveis. A PM defende que será melhor. Depois de 4 dias de buscas, bombeiros encontram um corpo de adolescente que caiu em Ribeirão quando soltava pipa. E atenção com as doenças de inverno, porque a cachumba entrou na lista. Houve aumento de 80% do número de casos neste ano aqui em Minas. E ainda, prefeito Alexandre Calil usa uma rede social para fazer um balanço ao vivo sobre os 6 meses de governo e desabafa que não está fácil. Vai chegar o dinheiro, todo o barreiro vai ser aberto, nem que seja tapa e pescoção, enfim. Nós estamos aqui trabalhando para burro. E nesta tarde foi divulgado um vídeo do circuito interno de segurança que mostra o momento em que o vigilante da agência bancária de Santa Margarida, cidade da Zona da Mata, foi morto durante tentativa de assalto. O vigia Leonardo José Mendes, de 53 anos, percebeu a chegada dos bandidos e tenta se esconder. O vigilante está armado. Instantes depois, ele pula a divisão do escritório, chamando a atenção dos assaltantes com o barulho. E na mesma ação, mas em outro ponto da cidade, os bandidos chegaram a matar esses mesmos bandidos, o cabo Marcos Marques da Silva. E ainda hoje você vai conferir outras imagens que mostram o tamanho das armas usadas pelos assaltantes, a potência, o calibre e a tentativa de rendição do vigilante, que acabou levando um tiro na cabeça. A Polícia Civil prendeu em flagrante um suspeito de corrupção de menor e roubo qualificado em Contagem. Com ele foi encontrado um carro que havia acabado de ser roubado. Rogério Martinho Augusto Júnior, de 23 anos, foi preso 1 hora após roubar este carro na região noroeste de Belo Horizonte. Este outro veículo, também roubado, estava com um comparsa dele, um menor de idade. Rogério tem várias passagens pela polícia desde a adolescência e estava cumprindo prisão domiciliar. Com ele, os policiais apreenderam este revólver calibre 22. Há suspeitas de que os veículos roubados eram usados para cometer outros assaltos e também para desmanche. Ele vai à cena do crime portando arma de fogo e algumas das vezes ele ainda usa de violência física para subjugar, constranger as vítimas e conseguir tomar delas o seu patrimônio, principalmente o veículo e bens que elas possam estar portando. Durante a apresentação desse caso, a polícia havia acabado de cumprir mandados de busca e apreensão, conforme as imagens, na sede e na casa do dono de uma associação de seguro de veículos, no bairro Jardim Industrial, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com as investigações, a associação tem mais de 30 mil clientes e faturava por mês mais de 2,5 milhões de reais. A associação não tinha autorização do Banco Central para funcionar e sonegava impostos. No escritório do dono e na casa do gerente da associação, a polícia apreendeu 2 armas e milhares de documentos, grande parte deles ainda dentro desta van e que ainda vão ser inspecionados. Ainda de acordo com as investigações, a associação também cometia outro crime. Veículos dados como perda total tinham os chassis adulterados e eram recuperados e colocados à venda em leilões ou agências. Nessas imagens é possível ver o carro antes e depois das adulterações. Isso também é um crime contra o consumidor, porque a pessoa adquire um veículo num leilão, por exemplo, achando que é um veículo em boas condições de uso e de trânsito, e não é. E às vezes ele até é roubado. Na delegacia, o dono da associação não quis falar com a imprensa, tampou o rosto e, após prestar depoimento e pagar fiança de 15 mil reais, saiu da delegacia acompanhado do advogado dele.
Depois de 4 dias de buscas, os bombeiros localizaram na manhã de hoje o corpo do adolescente que estava desaparecido depois que pulou no córrego do Onça. Nós vamos conversar agora com o repórter Igor Calian, que tem mais detalhes. Boa noite, Igor. Olá, Inácia. Boa noite para você, para todos que acompanham o jornal Band de Minas. Olha, realmente foram 4 dias intensos de buscas no bairro Arão Reis, que fica na região norte aqui da capital. A corporação informou que o corpo do garoto foi encontrado, Inácia, a cerca de 70 metros do local onde a vítima foi avistada pela última vez. Segundo alguns moradores, o menino de apenas 15 anos, realmente aí um adolescente, tentava pegar uma pipa quando entrou no córrego e acabou não voltando mais. Então hoje, Inácia, foi confirmado aí pelo Corpo de Bombeiros realmente a morte do garoto, que foi encontrado a 70 metros do local onde foi visto pela última vez. E o Igor continua com a gente porque ele acompanhou hoje a apuração de mais uma notícia, que 2 casas de jogos foram fechadas hoje na Savassi, aqui na região centro-sul de Belo Horizonte. O Igor, parece que uma delas aí usava a fachada de ser um serviço de chaveiro? É isso mesmo, viu, Inácia? Em uma dessas casas havia uma fachada informando que ali funcionava um chaveiro já realmente para despistar aí que ali realmente funcionava uma casa de jogos. Inácia, 2 casas foram fechadas, né? Vamos chamar de 2 casas de jogos que funcionavam na Savassi, na região centro-sul de Belo Horizonte. Olha só, foram apreendidas 16 máquinas caça-níquel, peças de jogo do bicho, além de R$2.000. 2 pessoas, sendo um jogador e um funcionário que trabalhava em um desses locais, foram presos. Todo o material, além dos detidos, foram levados para a delegacia adjunta ao Juizado Especial Criminal. Inácia. Igor, por enquanto tá bom, mas daqui a pouco você volta, tá? E ainda falando aí do controle da violência aqui na capital, neste momento está sendo realizada uma audiência pública para discutir a troca das companhias da Polícia Militar pelas bases móveis. As associações de moradores afirmam que vão ficar de olho nessa mudança para conferir o resultado. A Polícia Militar garante que a mudança será para melhor. Desde que a Polícia Militar anunciou a intenção de substituir algumas companhias nos bairros pela instalação de bases móveis que vão funcionar em vans como essas, associações de moradores demonstram insatisfação com a medida. Nós não estamos de forma alguma contrários ao modelo. Devemos ficar com as companhias, com as bases móveis, com as 2 motos. Vamos testar. Vamos verificar com cuidado se houve algum resultado positivo e melhorou a segurança e, posteriormente, faremos uma avaliação conjunta para ver o que faremos com as companhias. Mas, neste momento, deve permanecer. De acordo com a Polícia Militar, a criação de bases de segurança é uma maneira de descentralizar o patrulhamento, uma vez que cada companhia poderá ser substituída por 4 ou 5 bases de segurança e que a intenção é se aproximar ainda mais da população com a prestação de serviço. Elas são móveis apenas porque os veículos rodam até chegar ao local, mas são fixas na sua ideologia, tanto que houve um estudo para cada um desses pontos. Corre cabeamento de fibra ótica, porque em todas essas bases nós teremos toda a tecnologia disponível à Polícia Militar. A PM ainda esclarece que 11 das 24 unidades na capital é que serão fechadas. São companhias que não ofertam visibilidade à comunidade no sentido de um atendimento mais próximo da realidade. Não oferecem ergonomia aos policiais, não oferecem mecanismos que possam fazer com que a comunidade tenha lá, sim, como uma referência. Já as bases não, foram feitas através de estudos locais referenciados no sentido de fazer com que a comunidade tenha, além da proximidade, também um ponto de maior visibilidade no sentido de prevenção de delitos e no sentido de atendimento. Tememos muito pelo sucateamento nesse novo modelo, porque nós recentemente já passamos por isso. Associações já tiveram de colaborar com a própria PM, colocando gasolina, pneu em viaturas, né? O sucateamento desses equipamentos ele é muito rápido. O Estado economizar em R$2.000, R$1.500 numa alocação, investindo 20 milhões num projeto desse, na verdade era muito mais fácil se quisesse manter as estruturas prediais. Mas não. De 24, 11 estão em estudo para melhor atender as comunidades. A previsão é que as bases móveis comecem a operar a partir de agosto. E veja a seguir, bandidos explodem mais uma agência, roubam dinheiro de caixas eletrônicos e conseguem fugir durante a madrugada.
E ainda casos de cachumba crescem 80% só neste início de ano em comparação com o ano passado aqui em Minas. Nós estamos de volta e vamos conversar mais uma vez com o repórter Igor Calian, porque mais roubos a caixas eletrônicos foram registrados no interior do estado. Igor, onde foi a audácia dos assaltantes dessa vez? Pois é, Inácia, infelizmente está virando uma rotina muito triste e o alvo da vez foi um caixa eletrônico de uma agência bancária da cidade de Coromandel, que fica no Alto Paranaíba. Cerca de 10 bandidos, Inácia, fortemente armados com fuzis, explodiram um caixa eletrônico em uma agência que fica no centro da cidade. A ação aconteceu de madrugada por volta das 3 horas e terminou com uma intensa troca de tiros entre os criminosos e policiais. Não há informações de feridos e os suspeitos acabaram fugindo, Inácia. Por enquanto, mais uma vez, obrigada. Daqui a pouco você volta, Igor. Algumas infecções e doenças se proliferam com mais facilidade durante o inverno. Esse é o caso da cachumba, que só neste ano, do início do ano, já registrou um aumento do número de casos em cerca de 80% em relação ao mesmo período do ano passado. E fique atento, porque a doença não atinge apenas crianças. Inchaço, dor na garganta e febre. Sintomas que levaram Léo a procurar um médico. E aos 47 anos ele se surpreendeu com o diagnóstico. Fui no médico, ele já bateu o olho, ele nem precisou examinar. Ele olhou assim e falou assim, cachumba. Repouso, toma Novalgina aí para febre. E é isso, fica quieto. A cachumba se propaga com mais facilidade no inverno. Isso porque, nesta época do ano, vírus e bactérias aproveitam um acúmulo de pessoas em locais fechados para se espalhar. Além do frio, também é um período muito seco, que provoca um ressecamento da mucosa nasal. Nem todo ano a gente tem a cachumba, o surto de cachumba, né? Mas quando ela acontece, quando ela vem a onda do surto, é mais comum nessa época do ano, no frio. E Minas Gerais está vivendo um surto da doença. De janeiro a junho deste ano, mais de 1.800 pessoas foram infectadas pela doença em todo o estado, o que representa um aumento de 80% se comparado ao mesmo período de 2016. A região mais afetada é o Triângulo Mineiro. Os sintomas da cachumba podem ser facilmente confundidos com os de outras doenças. Pode dar febre baixa, fraqueza, falta de apetite, né? Um sintoma específico da cachumba muito interessante são as inflamações na parótide, daí o outro nome da doença, parotidite, que são glândulas salivares um pouco abaixo da orelha, elas incham, então é uma desconfiança maior. A principal forma de proteção contra a cachumba é a vacinação. A dose é fornecida pelo SUS para crianças e deve ser repetida. E para evitar outras doenças do inverno, alguns cuidados são fundamentais, como lavar bem as mãos. Espirrou, proteja a mão, lave a mão antes de cumprimentar outras pessoas, mexer em objetos, mouse, caneta, né? Proteja as vias aéreas, hidratação, bastante hidratação também e procurar saber se foi vacinado ou não. E chegou a hora do nosso colunista Paulo Navarro. O tema de hoje aborda frio, aquecimento global e naftalina. E essa mistura, você já sabe, ganha um tom de reverência. Olha lá, batendo o queixo com medo de abrir a torneira de água fria, pergunto, cadê o tal famoso aquecimento global? Onde está aquele pessoal que, o ano inteiro, todo ano, reclama do verão, do horário de verão e do calor de derreter asfalto? Quem ri à toa é quem tem aquecimento e morre de saudade daquele friozinho gostoso da Suíça ou do cinema. Depois de décadas, o inverno em BH está quase glacial. Um frio de congelar pinguim e de gripar urso polar. E um detalhe quase fútil, o que tem de roupa saindo do armário. E com aquele perfume de naftalina e mofo, casacos de pele, cirolas amareladas, cachecóis pálidos, boinas da Segunda Guerra Mundial. Tudo cuidadosamente guardado para viagem ao exterior, que ficaram raras. As roupas de inverno agradecem o oxigênio. O frio, como nunca visto antes, mostra-se ótimo para exibir vestimentas mais elaboradas. Roupas mais elegantes que estavam ainda mais paradas com a seca de eventos sociais. Na outra ponta, os moradores de rua do país tropical, abençoado por Deus.
Atlético e Santos jogam hoje no Independência, em BH. E o André Salles já está com a gente aqui para falar de futebol. André, o time mineiro vai ter muita dificuldade na sua expectativa, na sua análise, para enfrentar o Santos? Pois é, um jogo complicado. O Santos está muito desfalcado, Inácia. Isso é um ponto positivo para o Atlético. O Santos é uma equipe forte, sim, mas são desfalques importantes, né? Jogadores, Lucas Lima, por exemplo, é o cérebro da equipe. Então o Santos vem com peças diferentes, uma equipe muito modificada. Já o Atlético, quase força máxima. Eu digo quase porque o Robinho acabou ficando no banco de reservas, né? Tem os desfalques de jogadores que estavam contundidos, mas voltas importantes. Gabriel voltando para a defesa, Fred para o ataque. O Atlético realmente vai com tudo para tentar vencer. E a história do Cruzeiro, que está lá em Curitiba, naquele frio, né? E vai enfrentar o Atlético Paranaense também hoje à noite. É melhor ou é pior do que a história do Galo hoje com o Santos? Pois é, o Cruzeiro pega com um time que está numa dificuldade, num momento de crise, né? O Atlético Paranaense acabou demitindo o treinador, jogadores pediram rescisão de contrato. Todo esse clima pode ser favorável ao Cruzeiro. Por outro lado, técnico novo, jogadores querendo mostrar serviço, pode ser sempre uma dificuldade. O Cruzeiro está tentando embalar, fez uma boa partida contra o Palmeiras. Vamos ver aí se o Atlético sente ou não esse momento de pressão. Bacana. E amanhã você volta com os resultados e a análise. Obrigada. Espero que com 2 vitórias. Tomara. Bom, e o prefeito Alexandre Calil fez hoje uma transmissão ao vivo por uma rede social, fazendo um balanço parcial sobre os primeiros 6 meses de governo. Segundo ele, está difícil governar. O primeiro ponto que o prefeito abordou foi que a gestão na área da saúde está melhorando após o corte dos terceirizados, que agora somam 10% dos servidores. Isso nos deu uma economia de 120 milhões de reais dentro do setor de saúde. Todo terceirizado que trabalhar para a prefeitura está centralizado em uma só secretaria e não espalhado por toda a prefeitura, desorganizadamente, cada um faz o que quer. Não está fácil, está difícil. Tá? Não é mole isso aqui não é brincadeira. Tirar os camelôs do centro foi uma coisa que me doeu, que me tirou sono, mas só que teve uma coisa. Eu falei, eu dei o cronograma e disse que nós iríamos fazer. E fizemos. Nós autorizamos e demos o dinheiro para a reforma de 150 centros de saúde, em etapas de 40. Isso é responsabilidade da SUDECAP. Eu arrumei o dinheiro, eu entreguei o dinheiro. Não tem aumento de passagem se não tiver auditoria. Ponto final. Não estou aqui para falar que está tudo muito bem, que não está, continua muito ruim, nós estamos tentando melhorar, você não está sendo atendido direito como eu quero, mas vai voltar a ser atendido, porque nós vamos revirar de cabeça para baixo aquela Secretaria de Saúde, mas vai chegar a fita, vai chegar o dinheiro, o Hospital do Barreiro vai ser aberto, nem que seja tapa e pescoção, enfim, nós estamos aqui trabalhando para burro. O prefeito Alexandre Calil segue a tendência de outros políticos de usar as redes sociais para conversar com os eleitores. Essa é uma boa escolha? Quem responde é o nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Não há dúvida de que essa é uma comunicação direta, objetiva, sem intermediários, que o prefeito fez durante a campanha, está fazendo agora durante sua gestão. Provavelmente ele percebeu um distanciamento entre ele e a população e um certo descontentamento. Por isso ele já se adiantou e disse que as coisas não estão boas, continuam ruins. Como ele mesmo disse, está tudo uma porcaria desde que cheguei aqui. Ressalvou, no entanto, que, pelo menos na sua administração, ninguém foi delatado, referindo-se aí às denúncias de corrupção que circulam pelo país. E reafirmou uma promessa importante na questão das passagens de ônibus. Enquanto não houver auditoria, não terá reajuste, que isso acontece, é verdade, em janeiro do ano que vem. E denunciou aí sabotagem nas auditorias, não disse de quem. E outro detalhe é que talvez a transmissão pudesse ter ficado mais longa se não fossem os problemas na internet, que ele inclusive reclamou e falou no vídeo. Pois é, chamou até de porcaria. Bom, a gente tem outro assunto para ver com o Orion, que é o seguinte. Na semana passada, o PMDB de Minas se reuniu em Belo Horizonte e a liderança deu a direção do partido para as eleições de 2018, que é continuar aliado ao PT. Orion, essa decisão do PMDB de Minas vai contra o PMDB nacional. Sinaliza uma tendência de permanecer onde está. Ou seja, a principal liderança do PMDB mineiro hoje é o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adalcléver Lopes. Ele levou o indicativo dessa reunião de sexta-feira passada ao encontro do PT, onde a nova direção estadual tomou posse. E disse ao lado do governador Fernando Pimentel: estou aqui para reafirmar que o PMDB de Minas é Pimentel, é Lula. Claro, se os dois puderem e forem candidatos no ano que vem.
Vamos então correr com o assunto aqui, que a gente tem mais uma informação, que é o seguinte. Hoje, o juiz Sérgio Moro condenou o presidente Lula a 9 anos e 6 meses de prisão pelo caso do triplex no Guarujá, em São Paulo. Orion, o ex-presidente ainda pode recorrer, né? Sem dúvida. Essa sentença ela é grave do ponto de vista político, jurídico, mas o próprio Sérgio Moro reconheceu que Lula poderá recorrer em liberdade à segunda instância. E longe dele, vai ser lá em Porto Alegre, no Tribunal Regional Federal, em que 3 magistrados irão examinar o recurso e também a decisão de Sérgio Moro. Se for confirmado,